Olá, gente, voltei. Esse é o episódio 8 da série da Jornada da Heroína. Hoje a gente vai falar sobre quando a aventura realmente começa. E aí é muito importante a gente se dar conta que uma grande diferença entre a jornada do herói e a jornada da heroína é que a jornada do herói, ela já começa. E aí eu não tô falando que a jornada do herói é a jornada do homem e a jornada da heroína é a jornada da mulher. A jornada do herói é a jornada da individuação. Então, o processo de individuação começa com esse chamado para a aventura, com essa coisa que já nos coloca logo diante do desafio e nos leva para o mundo. O ponto é que a jornada da heroína, ela tem 5 etapas que não são opcionais, que não são parte da verdadeira aventura de autodescoberta, que precisam acontecer antes que a gente possa, de fato, entrar na aventura, como mulheres. Essas 5 etapas, elas vão falar sobre os grandes desafios que nós precisamos enfrentar enquanto mulheres, na nossa cultura, na nossa sociedade e no mundo como ele está posto hoje. A jornada da heroína começa depois que você tá no caminho assim, seguindo o que todo mundo está seguindo, você fala, não, mas não tá bom aqui, eu quero ir para outro lugar. E aí você tem que virar e pegar esse contrafluxo para depois então dizer, agora eu vou tomar esse outro rumo aqui, porque aqui é onde está a minha jornada. Então, a verdadeira jornada da heroína começa depois que a gente está exausta, a gente já cansou, a gente já teve que se desconectar do feminino, se conectar com o masculino, entrar nesse universo de caber no mundo, se dar conta de que quando a gente faz isso, um sentimento de aridez absurdo começa a ser despertado dentro da gente. E aí, então, quando a gente finalmente consegue passar por essa etapa, o que é uma coisa que eu falei no episódio passado, nem todas as mulheres conseguem fazer. Aliás, eu diria que são poucas as mulheres que conseguem, de fato, transpor essa etapa. A gente vai chegar no ponto que se chama a iniciação e a descida até a deusa. Essa etapa, ela fala sobre a nossa necessidade de ir em busca dessa parte do feminino que foi colocada no subterrâneo, que foi transformada em algo extremamente negativo, que a gente entende como as bruxas más. A gente tem que adentrar esse universo que vai nos colocar diante do nosso lado sombrio. E existem muitas histórias, muitos mitos que falam sobre como a gente tem que fazer esse encontro. A história de Perséfone é uma delas, né? Na hora que ela é raptada pelo Hades, ela é levada para um mundo subterrâneo e lá ela consegue se transformar na rainha do Hades. Isso é extremamente importante. A história de Vasalissa é uma outra também, em que ela é jogada para a floresta até encontrar com a Baba Yaga. Todas essas histórias que falam sobre como as madrastas colocam as princesas em seus caminhos, falam sobre como esse feminino sombrio, negado, considerado negativo, ruim, colocam as princesas que são tão fofas, tão queridas e que estão só ali esperando o Felizes para Sempre em movimento. Se a história não parasse no Felizes para Sempre, ou não terminasse desse jeito, porque isso é uma distorção da história, a gente teria mais exemplos interessantes para contar para as nossas crianças, né? O mito que a Mary Murdock usa no livro dela é a história de Inanna e Ereshkigal, que é a história de uma irmã que vive na superfície, no mundo solar, e de uma irmã que vive no submundo, no mundo dos mortos. É um dos primeiros relatos de mitos que a gente tem registrados em uma história suméria e que serve de pano de fundo e de guia para o meu trabalho presencial com a Jornada da Heroína, que é um programa que eu chamo de Somos Todas Heroínas. Mas tem também uma outra história que eu acho que é bem interessante, e essa é até mais fácil de encontrar, tem duas, na verdade, que uma é a história da sereiazinha, que é o livro da Pequena Sereia, mas só que em vez de você procurar o da Pequena Sereia, procura o livro que chama A Sereiazinha, porque é uma história que ainda não foi dominada pelo universo da Disney. E tem uma outra história, que é a história de Eros e Psique, que é a história de Psique em busca do amor,
e que no fundo é a história de Psique em busca dela mesma. E essa é, então, a grande sacada dessa etapa da jornada, que é o momento em que a gente resolve fazer a descida até a deusa, a gente entra nesse processo de iniciação, a gente está fazendo um caminho de busca por nós mesmas, por uma parte de nós que a gente tende a não querer ver, ou que não é muito bem aceito pela cultura, e aí a gente deixa um pouco de lado para poder funcionar bem no mundo, com menos sofrimento psíquico, mas que causa outros tipos de sofrimento quando a gente não se apropria dessa parte de quem a gente é. Bom, a Maureen Murdock, ela tem uma citação que ela fala o seguinte a respeito dessa etapa. Ela diz: as mulheres encontram o caminho de volta para si mesmas, não subindo e saindo para a luz como os homens, mas descendo para as profundezas do solo de seu ser. Isso é super importante porque é muito interessante saber e entender que essa descida, ela não vai ser nada glamurosa, muito pelo contrário. A descida de Nona fala, a cada portal que ela atravessa, ela tem que ir se despindo de uma das partes da sua majestosa roupa de rainha. Então ela tem que tirar a coroa, tira as joias, tira todas as suas indumentárias, até ela chegar lá no submundo, nua e curvada, é assim que fala no mito, na história. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se despir de tudo aquilo que a gente acredita que faz a gente ser querida, aceita e, de fato, encarar todas aquelas partes que nos deixam extremamente vulneráveis. E é por isso que eu falei no episódio anterior que muitas mulheres ficam estagnadas ou acomodadas, porque entrar nessa parte da jornada, da descida e do encontro até a deusa, significa que a gente tem que se colocar vulnerável, sim, e principalmente aprender a dizer não para as coisas que nos prendem e nos deixam lá naquela outra etapa. Na minha experiência, quem aceita fazer essa jornada e se coloca nesse lugar de vulnerabilidade ganha a sua vida de volta. E eu tenho e tive a oportunidade de testemunhar isso nos grupos que eu já fiz, nos grupos que eu faço. E é por isso que eu tô aqui, porque eu acredito que realmente isso é uma coisa que a gente precisa continuar fazendo. Então eu convido vocês a procurar essas histórias, investigar um pouquinho sobre elas. Tem alguns livros que podem ajudar bastante a gente a olhar para essa vulnerabilidade, especialmente os livros da Brené Brown e os vídeos que ela fala, porque ela estuda especificamente sobre isso, né, que é a questão da vulnerabilidade. Eu recomendo muito. E eu vou encerrar esse vídeo dizendo que, por favor, compartilhem comigo o que vocês sentem quando vocês escutam falar sobre essa etapa da jornada. Acho que poderia ser muito legal a gente conseguir aprofundar esses conceitos e esses estudos, enfim, essas histórias todas. Se você souber de alguém que vai achar essa jornada algo muito interessante, por favor, compartilhe o vídeo e vamos aumentar o número de mulheres que estão fazendo esse caminho, porque, como disse a Jean Shinoda Bolen, a gente precisa do milionésimo círculo para poder fazer uma transformação profunda, e é isso que a gente está fazendo aqui, reunindo cada vez mais mulheres em torno desse objetivo de transformação cultural. Beleza? Então tá bom. Era isso que eu queria dizer por hoje. Até o próximo vídeo.